Olá, alunos, olá, alunas, olá, professores, professoras, nem sei mais quem eu falo, grande popurri. Família, nossa família, a família do A Prova dobradinha no ar, Sai Digital no ar e arrase no Enem. Aliás, por causa disso, estamos dando o título Enem, redação Nota 1000. Vai ficar aqui, melhorou, redação nota 1000. Apareceu tudo lá. Redação nota 1000. Por quê, né, professor Alessio? Por que redação nota 1000? Rapaziada, importante isso. Quem se prepara aqui consegue nota 1000? Não tenha dúvida. Nós estamos fazendo isso justamente para contar para você que os temas que trabalhamos e enfatizamos, olha, saiba isso, pode ser redação do Enem. E foi. A prova mais importante. Segundo ano que a seguinte. gente mata, né? Segundo ano. Gabaritamos. Gabaritamos. Para mostrar para eles, professor Marcos, nós... Aliás, antes de eu ir mostrar, tema da redação desse ano. Tema da redação. A persistência da violência contra a mulher. Parabéns ao INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, ao Ministério da Educação, brilhante escolha. Escolha que perseguimos há alguns anos, porque nos 25 textos do Enem até hoje, essa foi a 26ª proposta e todas aqui abraçadas por nós, esperávamos que aparecesse algo sobre a mulher e batatinha apareceu. Não, mas você comentou isso, eu acho que você esqueceu, que você já disse isso, se eu não me engano, foi na 41, na dobradinha. Nós não combinamos essa fala, mas vamos ver se foi o trecho que eu separei, não lembro, porque eu separei alguns trechos para a gente poder mostrar para o aluno. Rapaziada, aqui é propaganda, sim, do nosso trabalho, mas para dizer para você... Constatação, irmão Lécio, constatação. Quem assistiu se deu bem. Porque colocar o gabarito aí, qualquer um colocou. Você pode abrir várias páginas de jornais e está lá o gabarito. Agora, o que eu quero ver, a pessoa chegar aqui e dizer, ó, falei disso, tá desse jeito. Tem aqui argumento de autoridade, a argumentação. Isso é o mais importante. Então, quem reclamou, fica fazendo propaganda demais... Só faz propaganda quem tem. Ao oferecer. Ao oferecer, então tá bom. Grande Michel, nós vamos fazer o seguinte, para mostrar para o nosso aluno, vai ser essa do Saizinho, essa do Sai Digital. Sai Digital. Foi a aula 4 e, grande Michel, solta para nós lá um trechinho para a gente poder comentar. Então vamos dar alguns dados que pode ajudar bastante esse pessoal aí. Ó, vamos para uma instituição, com todas as aspas do mundo aí, que nos dá sustentação para esse texto. O Reginaldo vai colocar na tela para você, olha aí. Artigo 5º da nossa Constituição, tão desconhecido e ao mesmo tempo tão falado. Você já pode começar a usar informações daqui. Veja o que diz o texto. Todos são iguais perante a lei. Na Constituição anterior não era bem assim. Continua, sem distinção de qualquer natureza, exemplo, gênero, sexo masculino e feminino, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do quê? Do direito à vida. O que mais? A liberdade. O que mais? A igualdade. E daí, segurança. A segurança, a propriedade nos termos seguintes. Olha só o próximo, que bacana. Este daqui é impressionante, precisou ser escrito, professor. Agora, aqui, Laércio, você citou há pouco, amigo, dado estatístico é argumento de prova concreta. O que você está mostrando nesse instante é o argumento de autoridade. Aqui, então... Porque aí é um argumento de autoridade, porque é a Constituição, é o texto legal, é a Carta Magna do nosso país. Então, argumento de autoridade. Lançar mão desse argumento num texto é poderosíssimo. Vai demonstrar para o meu corretor que eu conheço. Que eu conhece, e veja, em se tratando de concursos, sempre há uma pontuação específica para a qualidade do argumento. Por que, Lécio? Nós estamos falando de um texto dissertativo argumentativo. Nós estamos falando desse tipo de texto, dissertativo argumentativo. Quando entramos nesse texto argumentativo e existe um argumento de prova concreta, dados estatísticos, índices, quantidades, e existe a qualidade desse texto legal, que é o argumento de autoridade, a sua nota vai para as estrelas. Perfeito. Não aprova? Não aprova. Eu falei Sai Digital, mas não aprova. Sai já vai entrar, não aprova. Mas é isso. Quando você coloca e destaca o artigo 5º, e nós citamos, e aí você separou aquele pedacinho, Laércio, homens e mulheres são iguais. É exatamente isso. A violência não pode existir persistindo. Essa abordagem do Enem eu gostei muito, porque tem sido assim.
Em 2013, eles colocaram a palavra efeitos da lei seca no Brasil. E muita gente não se adaptou, mais de 70% dos candidatos não entendeu efeitos da lei seca. No ano passado, publicidade infantil. Nós havíamos feito às vésperas um programa sobre publicidade. Matamos a mosca, né? Isso. Em questão, aí também não se entendeu em questão. Agora, na redação de 2015, é claro que o enfoque é violência, mas alguns... Tem vários tipos de violência? Alguns candidatos não preparados podem não ter atentado para essa situação de que a violência ela é histórica em relação à mulher no Brasil. A mulher já foi vítima de violência na sociedade brasileira ao longo da história. E não é só violência física, né? Só de apanhar, tem vários tipos. Exatamente, nós citávamos, você selecionou os outros dois momentos em que nós também mencionamos isso. E em várias vezes dissemos, esse é um tema poderosíssimo, é a hora e a vez de se pensar na mulher, havia uma propensão para que a temática da mulher aparecesse por conta da lei Maria da Penha, do feminicídio, e não teve dúvida. Então, sabe qual é a satisfação? Acho que é a satisfação nossa, domingo agora, dia 25 de outubro de 2015, lá pelas 14h, quando vimos o tema, não houve dúvida. A alegria, porque trabalho que tem semeadura, que plantio, que tem a colheita. E a colheita é o aluno que se preparou, o aluno que acompanha esse trabalho, feito com carinho por esta empresa, que dirige a você gratuitamente via YouTube. Você acompanhou essas aulas, certamente você saiu bem. Ganhou, só nesta aula já tinha um argumento de autoridade, porque se o aluno começa contando para o corretor que ele conhece o artigo 5º... Não, se ele abre o texto com o artigo 5º, homens e mulheres, uau! O corretor diz assim, aquela situação que eu falei, vai para as estrelas. Vai para as estrelas não, na verdade vai para o 1000. Vai para 1000 estrelas. E é tudo isso que o candidato quer. Sim. Porque o 1000 em redação, e nós entendemos, você que fez o exame nacional, que está nos acompanhando agora, sabe muito bem que houve um grau de dificuldade maior nessa prova. Os colegas de matemática pontuaram isso, foi uma prova um pouco mais sustentável. Também foi em química e em física nas ciências da natureza. E ciências humanas, aliás, pode dizer bem melhor que eu possa mencionar, também houve um grau de dificuldade. Então, uma prova mais difícil vai nivelar muita gente e vai deixar as notas ali. Aí, quem se sair bem em redação, esse tem assim, um balão. Puxa para cima que vai dar certo. Grande Michel, nós vamos fazer o seguinte. Agora, aquele trecho que nós separamos, que é da 103, Michel, que inclusive o título da aula 103 era Violência contra a Mulher. Não vamos fazer a abertura, mas só a parte que vinha o argumento de autoridade, que depois somou-se lá no saizinho. Por favor, Michel, pode soltar. Então é um tema relativamente novo, certo? Pense sobre essa ideia que isso aqui é novo na agenda internacional. Não é uma coisa que se debate há muito tempo. É algo novo, recente e tem ainda uma quantidade enorme de dogmas, de preconceitos e conceitos a serem vencidos e construídos. Olha que maluco. Só no início dos anos 90 nós temos um projeto mais... Vou mudar a cor da tinta aqui para facilitar a minha anotação. Só no início dos anos 90 que esse tema entrou na agenda internacional, na agenda feminista, para que analisasse e se discutisse o conflito da violência contra a mulher. Tá certo? Isso já é um dado importante quando você analisa. Só nos anos 90 é pouco tempo isso. É pouco tempo. Então, tem muita coisa para se discutir. Volta lá, Reginaldo, por favor. O que eu estou pegando aqui? Vou trabalhar com duas fontes. Uma delas é o UOL. Você já vê qual é a outra. E olha aqui essa matéria do dia 20/5 de 2015. Tá certo? Do UOL, estou dando a fonte aqui. Maioria dos assassinatos, acontece onde? Dentro de casa. Tá? É um relatório importantíssimo. Esse relatório vai servir de inspiração para muitas bancas que vão trabalhar com este tema. Pense como quando você olhar o seu projeto de concurso, dá uma olhadinha, peraí, serve isso onde? Como é que eu posso utilizar? Será que está dentro da minha emenda? Outra coisa, é um tema para redação de vestibular.
é um tema também para o próprio Enem trabalhar com isso, certo? Certíssimo. Dito e feito. Certíssimo. Dito e feito, mais uma pontuação 1000 para você, Laércio. Aí, mas isso aqui somou, a gente trabalhou junto todas essas ideias. Na assertividade. E é claro, nos deixou bastante satisfeitos essa temática, porque a questão infantil já havia sido abordada, a questão do idoso também, aqui, os aspectos relacionados ao gênero, ao voto, à liberdade de imprensa, à tecnologia, certo? A própria lei, a lei seca, a publicidade, tudo isso já havia sido contemplado no Exame Nacional do Ensino Médio. Quando se faz essa contemplação da violência, entendendo que essa disparidade entre homens e mulheres não pode acontecer em nenhuma sociedade, quiçá na sociedade brasileira, que entende a mulher como um ser humano em igualdade. E aí nós entrávamos mais tarde, em outro programa, num comentário sobre a violência que se coloca em relação à mulher quanto ao salário. Perfeito. Porque também é uma situação de violência essa desigualdade. Quer dizer, a mulher e o homem trabalham nas mesmas funções, têm o mesmo cargo, mas a mulher tem uma remuneração, em média, de 29% a menos do que o homem. E isso em média. Quando pegamos, e nós dizíamos isso naquela aula, está disponível para qualquer pessoa assistir na integralidade. Quando dizíamos assim, e as mulheres mais intelectualizadas, aquelas mulheres mais capacitadas no sentido formal do estudo, essas têm uma diferença salarial que aumenta para 38%, meu amigo. Então, quer dizer, mais capacitada, desigualdade de salário maior. E teve uma outra que a gente não separou aqui, mas me veio à cabeça agora, quando nós estávamos trabalhando no site digital e o tema era música, nós trabalhamos com as mulheres do Chico Buarque. Exatamente. Também foi discutido ali, só não separamos agora, que só me veio à cabeça nesse instante. Então, o que é importante? Observar as correlações feitas. Porque o próprio Exame Nacional, Laércio, traz como prerrogativa conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Quando existe essa prerrogativa dos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, o que o INEP enseja e o que a banca corretora, importantíssimo, que a banca corretora CESP-UNB desejará na correção. Quando começam as correções? A partir do dia 10 de novembro, as correções de vento em popa no início de dezembro, finalzinho de novembro, hein? Início, porque as correções de segunda a domingo, de domingo a segunda. Não para sob hipótese alguma. Então, ou seja, a partir do dia 10 de novembro até o finalzinho de novembro ou a primeiríssima semana de dezembro, as correções estão prontas. Ou seja, a partir daí, o INEP terá cerca de um mês para divulgar o resultado oficial com a pontuação das áreas e a pontuação da redação. O que para nós é importante nisso? Termos a convicção de que o trabalho foi feito aqui nesta casa, nas mais variadas vertentes, pelo SAI Digital, pelo Arrase no Enem, pelo Aprova Concursos. E você que se preparou, viu o reconhecimento do seu preparo nas temáticas abordadas e no encaminhamento da argumentação. Isso é maravilhoso, Laércio. Perfeito. Antes de nós mostrarmos o próximo, a polêmica que deu de ser um texto de esquerda. Não. Se sustenta esse tipo de argumentação? Nenhuma por um motivo bem simples. Às vezes nós temos pessoas desqualificadas. Veja, o desqualificado no verbete não quer dizer que seja uma pessoa sem qualificação alguma, mas desqualificado para falar sobre o assunto. Por que desqualificado? Sobretudo quando se pega um deputado federal brasileiro, e esse deputado federal, eu gostaria de saber a formação dele. Ele é professor de história? Paranaense. É professor de história? Não. É professor de sociologia? Não. É professor de filosofia? Não. É professor de língua portuguesa? Não. Qual a experiência numa sala de aula e qual a experiência com essa abordagem temática? E mais do que isso, aí entrando nessa esfera, ele já não tem mais gabarito para comentar. Mas ele deveria ter experiência de vida, né, professor Marcos? Pois é, mas sendo deputado federal eleito, representante de muitas e muitas pessoas que o elegeram e passa a ser representante do país, 513 deputados federais, dizer tamanha asneira que se trata de uma temática de esquerda, não. Trata-se de uma temática humana, na qual você, deputado federal, e qualquer ser humano veio de uma mulher e deve ter na mulher, no mínimo, reconhecimento da igualdade, se não, em muitas áreas, a da superioridade, mas a da inferioridade a ponto do espancamento e mais ainda, os espancamentos são feitos pelos cônjuges.
a morte, o ferimento, aí, a Lei Maria da Penha nesse sentido, a história de Maria da Penha. Ora, isso é feito por homens pequenos assim, que não compreendem, nunca vão compreender, porque tem um estreitamento intelectivo, de que a mulher e o homem, se não tem igualdade, certamente a mulher, em inúmeros aspectos, está bem à frente. Perfeito. Está dado recado para certos parlamentares. Não, é que é demais. É demais. Ouvimos muita especulação. É muita besteira, que né? a prova foi ideológica, que aquela questão de Simone de Beauvoir, vocês trabalharam isso nas ciências humanas, no gabarito do Arrase, vocês trabalharam isso, que aquela questão foi ideológica. Por favor, aprenda um pouquinho, leia quem foi Simone de Beauvoir, o que ela fez, a sua história de vida, o que ela deixou e a linda questão aí, veja, é não só do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista didático. Veja que linda questão, parabéns ao INEP, nós só temos que parabenizar a conjuntura de um Enem mais difícil e aquele espetáculo de ver milhares de alunos, para não dizer milhões, chegando aos locais de prova, buscando uma situação mais interessante na vida. A democratização do acesso ao ensino superior, hoje no Brasil, passa pelo Enem. A democratização do acesso ao ensino superior, bandeira extraordinária de esforços por quem quer um país igualitário, com menos injustiça social, passa por aí. Se isso é política de esquerda, eu quero ser esquerda até o fim dos meus dias, até que eu volte para a terra de onde surgi. Porque se é ser esquerda, querer igualdade, eu sou. Pessoal, seguinte, não significa que não tenha problemas na prova do Enem. Tem uma questão de geografia que usou Milton Santos, inclusive eu até mostrei o livro durante as aulas. A questão tem um erro, porque faltou um termo na abordagem ali, no item E, se não me engano, da prova que eu analisei, precisava ali falar qual tipo de trabalho, porque deu a entender, até tem um cara da Veja, que ele escreveu um belíssimo texto depois que ele fumou um charuto de alfafa, comentando que a alternativa também foi ideológica, falando que a globalização causa desemprego. A globalização causa os dois, e o Milton Santos trabalha com os dois no seu livro. Ele desconhece a obra do Milton Santos e acabou espalhando besteira por toda... E algumas pessoas compram isso, porque afinal... A coluna dele na Veja é Caçadores de Mitos, deveria ser Inventor de Mitos. Vamos com Bauman, o homem líquido, certo? O homem líquido é isso, você não pega esse conhecimento, porque é líquido, você não consegue. Faz o seguinte, junta um pouquinho d'água nas mãos para ver se dá esse conhecimento que segue adiante. Vamos ver mais um trecho? Grande Michel, solta para nós lá a última que a gente vai ver hoje. Pode soltar. Firmeza e ternura. Dá para dizer que esse binômio também, firmeza e ternura. Mas, além disso, um outro ponto de relevo, viu, professor Laércio? Sim. O padrão, os papéis da mulher e esse padrão de beleza alterado. Por quê? Porque você citou muito bem, havia uma saliência abdominal na criatura. A moça tinha uma barriguinha. Para o período do século XV, a barriguinha aceitável. Para outras, inclusive, você vê outras mulheres que elas eram mais opulentas, mais robustas. E a mulher precisava ter carnes para serem tocadas, carnes para serem manuseadas. Então, a mulher precisava ser forte. Isso era uma condição de beleza. Diferente, por exemplo, olha o paradoxo, com uma condição de beleza do final dos anos 90 e comecinho do século XXI, que trouxe mulheres macérrimas ou magríssimas. E essas, inclusive, exagerando, começaram a trazer para si doenças, padrão de beleza. Aí você tem as anas e as mias, ou seja, anas as anoréxicas, mias... Foi mais uma ideia para que o aluno pudesse seguir vários caminhos para falar sobre a violência. Inclusive, conciliar com o padrão de beleza, que é uma temática que pode aparecer e já apareceu em várias provas. Aí, que uma coisa puxa a outra, mas não fugimos, Laércio, do conhecimento. Sim, deixamos os alunos preparados para gabaritar esta prova. Porque a prova hoje é a prova mais temida, quando se pensa em redação. Sim, né? E os nossos amigos sabem como a imprensa, de maneira geral, tratou o assunto do Enem. O assunto do Enem foi, de longe, o assunto mais pontuado no mês de outubro. Foi o assunto mais badalado, trending topics em qualquer coisa que você possa imaginar. Pelo número de alunos que envolve e automaticamente suas famílias. Né? E as brincadeiras, né? Aquelas tontices de alguns que ficaram com cerveja na porta dos locais só para ver o atraso. Eu vi duas situações, e uma com 10 segundos de atraso. Nós estávamos fazendo aquele bom documentário sobre a educação paranaense,
Fluminense. E estávamos lá na porta, o aluno apontava lá na entrada do estacionamento e começamos, né? Pedindo aos fiscais, não fechem, venha. Mas os fiscais fecharam, ele chegou exatamente 10 segundos depois de a porta ser fechada. Aí o pedido, abram, mas ao mesmo tempo entendíamos. Os fiscais agiram de forma correta. É o seguinte... 13 horas, fechou. Os alunos, meninas e meninos, ficam 3 dias, 1 mês na fila para assistir um show com o ingresso na mão. Vai esquecer da identidade, vai chegar em cima da hora. Fechou. Mas tem desculpa que ônibus atrasou. Rapaziada, daí é uma coisa nossa aqui, né? Pode acontecer. É o lado da imprensa, parte da imprensa, acompanhando o colega da imprensa, entrevistando o secretário executivo do MEC, o professor Cláudio, e dizendo para ele, mas o Enem teve um monte de problemas. Aí a resposta dele foi tranquila, que problemas? Num local em São Paulo com 25 mil candidatos, 20 chegaram atrasados. Isso é um problema? Mas é um problema do Enem? Não é um problema do Enem. E o 25 mil não é nada perto do universo. Né? Problema, não é o problema do Enem, é zero, faça percentual, 0,000. Claro que há uma dificuldade e lamenta-se. Não, lamentamos, chegou atrasado. Tem que evitar. Pode ter quebrado um ônibus, pode ter acontecido isso, lamentamos, mas... quando se tem a adoção de uma medida, ou ela é para todos, ou ela não é para ninguém. Porque depois desse que eu vi chegando atrasado 10 segundos, chegou um outro 40 segundos depois. Então, se você deixou aquele por 10, você vai ter que deixar com 1 minuto, chega com 3. Daí chegou com 5, mas foram só 5 minutos, né? Resumindo, não dá. Então, qual é a orientação clara? 13 horas, horário de Brasília, cumpriu-se. Agora, qual é a expectativa? As redações estão voando para Brasília. Estão chegando em Brasília e estão todas sendo fotografadas, digitalizadas. Nos gabaritos também. Daqui a pouquinho começa o processo de correções, como nós falamos, e aí a banca examinadora, Laércio, vai procurar o quê? O que você pontuou, o que nós colocamos como argumentação. Aí, meu amigo, para a nota 1000, isso será um passo. E vamos mais longe. Este é um ano em que o maior número de redações nota 1000 acontecerá. Tenha certeza. Pode escrever, vamos lá, você pode ter um registro, vai ficar aqui. O ano passado foram 250 redações, 0,004% do total. Neste ano eu aposto mesmo em mais redações nota 1000. E não me surpreenderá se você que nos assistiu, nos der a honra também de compartilhar. Compartilhe, fica aí o convite. Compartilhe conosco. Manda para nós, 920. Olha, se você tirar 920, 940, 960, 980, é como se fosse 1000. Deve ter sido um outro detalhezinho ali, mas você está na cara do 1000 pontos. Valeu! Então, arrase no Enem. Não é à toa que eu chamava de a redação nota 1000. Sim, não. Arrase no Enem. Arrase no Enem. Arrase no Enem, sai digital. Prova, arrase no site. Em todas. Valeu. Grande abraço, a gente se vê, até mais. Aqui, ó. Tchau.